Bom dia, pessoal. Vamos para mais um da reportagem A Teoria. E o tema hoje é a avaliação que a Moody's fez sobre o Brasil, colocando ela um degrauzinho do grau de investimento. Essa é a notícia principal. E o tema que eu vou tirar daí é qual o impacto do grau de investimento de um país nas empresas daquele país. Obviamente, tem impactos positivos, mas também tem impacto negativo. Na análise de hoje, eu trago exemplos de países em que deu tudo muito certo, e eu trago exemplos de países onde nada deu certo, tem um problemão danado, e como diz o outro, né? Canja de galinha, cuidado, não faz mal a ninguém. Vamos lá? Então, seguimos aqui com da reportagem A Teoria, desvendando os conceitos das finanças corporativas por trás das notícias. A notícia é o que muda com o Brasil a um passo do grau de investimento, e o tema que eu tiro daí, o pontinho de finança corporativa que nos interessa para debater aqui é o impacto do investment grade de um país para as empresas daquele país, tá bom? Falando especificamente dessa reportagem, que foi escrita pela Beatriz Pacheco e pela Laélia Longo, no Valor Invest, né, no dia 1º do 10, o que eu tirei dali de importante para começar já um debate, para a gente aquecer aqui, tá? Então, a Moody's elevou a nota do Brasil, aproximou mais ainda do grau de investimento. O mercado ficou surpreso. Fitch e Standard Poor's não tiveram o mesmo alinhamento com a Moody's, mas não é o foco desse nossa análise aqui. Né? Comenta-se que a Moody's deu um olhar um pouco mais para trás, sem olhar a situação atual e futura. De novo, também não é meu foco aqui. E o fato da vida é como é que isso impacta nos ativos. Né? Então, a própria notícia fala de uma valorização do real, de uma entrada maior de capital no Brasil, né, e benefícios para títulos da Bolsa, né, e para títulos de renda fixa, tá certo? Conclusão da novela, é positivo sim essa elevação do investment grade, mas eu vou mergulhar um pouquinho mais. De todo modo, né, notícias que já saíram aqui da data de hoje, reportagem da Ana Beatriz Bartolo, do Valor Econômico, né? Então, o Moody's reafirma o rating positivo da Petrobras e eleva a perspectiva para positivo. Primeiro impacto já legal associado à melhora do rating no Brasil. Segundo ponto, Moody's eleva o rating do estado de São Paulo para Ba1, tá? E os impactos positivos, Ibovespa em alta, dólar em queda, né? Que mais tem de bom aqui? Risco Brasil tem forte queda após a elevação da rate da Moody's, o Ibovespa fecha em alta com a elevação do rate, né? E o dólar cai à vista da entrada de recursos, né, com potencial aproximação do investment grade. Tá bom? Então, até aí tudo muito bem. O que eu queria tirar? Quais são os pontos de finanças corporativas que eu queria capturar dessa notícia para esse nosso debate de hoje? Então, como sempre, tem impacto sim positivo para as empresas de um país, quando esse país recebe um grau de investimento, só que também tem os impactos negativos. Eu quero destacar isso. Então, há impacto negativo nas empresas, né, de um país quando ele recebe o grau de investimento. Já já a gente fala sobre isso. Todo o meu jeito que eu chamei a atenção dos impactos positivos, eu vou trazer exemplos desses impactos positivos. E o Brasil é um deles. Tá? Então, o Brasil e outros tiveram impactos muito positivos nas empresas dos seus países depois de terem um grau de investimento, só que eu queria trazer casos também em que não deu certo. O país recebeu o grau de investimento, as empresas tiveram uma benesse inicial muito grande e se enrolaram. Vamos lá? Então, o primeiro passo aqui, seguindo aqui a nossa agenda. Primeiro, vamos falar do impacto positivo. Tá? Então, redução do custo de capital, por quê? Quando você recebe, o país recebe um grau de investimento, aquele país é identificado como um lugar seguro para investimento. Você viu na notícia ali a queda do risco país, né? Na notícia no Brasil, tá? Então, se reduz a percepção de riscos e pode levar a menor taxa de financiamento e menor custo de capital. Nosso clássico CAPM lá, Risk Free Beta, prêmio de risco mercado mais o Country Risk Premium, prêmio de risco país. No momento que a empresa sobe o nível de investimento, o risco país, obviamente, cai junto. Tá legal? Quando você se torna quando o país ele entra no nível de grau de investimento, novos bolsos podem ser acessados pelas empresas, né? Tem alguns fundos, alguns bolsos, né, que não dão acesso a países ou empresas de países que têm um caráter especulativo. Então, quando você sai do rating especulativo e vai para um grau de investimento, muitas portas se abrem. O contrário também é verdadeiro, tá? Atratividade para investimento estrangeiro direto, né?
tem um grau de investimento aquele país, o estrangeiro se anima, entra dinheiro no país, ele quer investir diretamente no país. A percepção dele é que, uma vez que você tem o investment grade, há um risco menor político, há um risco menor econômico, o que acaba animando a entrada de capital estrangeiro. Mais à frente, eu vou falar que tem uns pontos de atenção sobre isso. Tá? Aumentou a confiança no ambiente econômico, aumentou a confiança no ambiente financeiro, você tem um impacto positivo direto no valor das empresas. Então, existe uma valorização da bolsa de valores em cada um dos ativos. Então, essa maior atração dos investidores por conta da percepção de menor risco, tanto econômico quanto financeiro, de uma maneira geral no país, leva a uma capitalização maior do mercado. Tá? Aumento da reputação internacional, então, de novo, né, o fio no ouvido. O país ele tem um grau de investimento, né, a empresa perante a parceiros internacionais fica melhor posicionada, tanto para fins de fornecedores quanto clientes. De novo, as portas começam a se abrir. Então, existe uma maior confiança no ambiente econômico do país e, por consequência, uma maior confiança nas empresas daquele país. Tá legal? Fica um acesso, como eu disse, a novos bolsos, né? Então, as empresas começam a ter mais acesso ao mercado de crédito internacional com taxas melhores, né? Que eles podem se financiar de uma maneira mais barata. Tá? De novo, a estabilidade econômica e cambial. Então, a conexão direta é se investment grade, então estabilidade econômica, então estabilidade comercial, o que acaba dando tranquilidade para as contrapartes estrangeiras a fazerem negócios com as empresas daquele país. Né? Então, eles pressupõem uma previsibilidade maior de taxa de câmbio, uma previsibilidade maior de inflação e uma perspectiva de crescimento econômico. Então, cria-se uma aura de que está tudo muito bem, obrigado, vamos embora. Tá? Também, da mesma forma, né, o consumidor interno, né? As empresas, os consumidores, eles se animam. Né? Então, se a empresa está num grau de investimento, a população segue para maior consumo, as empresas se sentem mais animadas para investir, as empresas começam a pensar em P&D, entendeu? Então sai do modo sobrevivência para o modo, olha, resolvi um pouco minha vida, deixa eu ver como é que eu posso fazer para crescer. Por fim, como eu comentei, estimula a inovação e crescimento. Se você está com a situação tranquilizada, né? O mercado te percebe melhor, você tem um custo de capital reduzido, há uma maior confiança no mercado, você se permite olhar pesquisa, desenvolvimento e inovação, que vai que vai ter uma consequência imediata que aumento da produtividade, criação de novos produtos e aumento da competitividade global. Resumo da ópera: investment grade, maior estabilidade econômica, menor risco percebido e pode ter impacto direto em crescimento através de taxas menores, maior confiança do consumo interno e externo. Então, isso aí é para o alto e avante. Tudo muito lindo, né? Vamos ver a parte negativa nessa novela? Cuidado com isso. Quando você tem esse aumento quando um país atinge o grau de investimento, começa a entrar muito capital estrangeiro. Se tem uma entrada forte de capital estrangeiro, a moeda local se valoriza. Lembre sempre, o que é a taxa de câmbio, né? Então, quantos reais você precisa ter para comprar, por exemplo, um dólar. Se você tem uma entrada massiva de dólar no Brasil, está fácil de comprar esse dólar com o teu real. Então, existe uma valorização. Então, o impacto que ele chama atenção é que investment grade, então uma massiva entrada de capital no país, então valorização da moeda local. Nossa, isso é ótimo. Para quem, cara palha? Se você é uma empresa exportadora, a partir do momento que a taxa de câmbio do país se valoriza, uma empresa exportadora brasileira, se o real começa a se valorizar muito perante o dólar, complica. Ela deixa de ser competitiva em nível internacional. Outro ponto importante, aumenta a concorrência. A partir do momento que aquele país ele é investment grade, ele é percebido como um mercado estável, né, seguro, propício a crescimento, começa a vir empresa estrangeira a querer concorrer no seu quintal. Né? Então, começa a haver uma concorrência maior entre a empresa estrangeira que está entrando nesse mercado e aquele produtor local que sempre esteve acostumado com a vidinha dele ali, agora ele está competindo em nível internacional. Tá bom? Pressão por governança cooperativa, nem nada é de graça nessa vida. Entra o investidor estrangeiro, ele está achando barato trabalhar contigo, mas ele começa a te exigir níveis mais elevados de governança. Ele quer maior transparência, ele quer ter maior responsabilização de todos.
Então, você pode ter um custo para se adaptar a esse nível de exigência, essas novas exigências regulatórias, tá bom? Cuidado que tem que ter dependência do capital externo, você começa a ter acesso a bolsos internacionais com taxas maravilhosamente baratas, você começa a se endividar em capital estrangeiro, vira essa maré, a empresa está muito enrolada. E ela pode ter dificuldade grande para refinanciar as suas dívidas. Tá? Como sempre, né? Tá tudo muito bem, todo mundo fica muito eufórico, grande volume de dinheiro entrando no país, muita gente comprando a bolsa, uma inflação enorme dos ativos. Isso pode se transformar numa bolha especulativa, que quando estoura é um problemaço para todo mundo, tá? E uma preocupação de só olhar o curto prazo, né? Opa, estamos num bom momento, está chegando aqui investidor estrangeiro, vamos fazer um bonito aqui agora para poder se tornar mais atraente, né? Para ser a pessoa mais bonita no baile, cuidado. Você para de dar atenção ao longo prazo, você para de dar atenção à estratégia para focar no agora, no trimestre. Isso, como sempre, é muito ruim, né? Esse olhar, esse farol muito baixo, tá? Puxa, os trabalhistas, né? Se você começa a ter crescimento pujante do país e das empresas, as melhores cabeças vão para os melhores lugares. Os talentos começam a ser caçados. Então, existe, obviamente, um aumento no custo de capital. Tá? Outro risco importante é esse aumento de endividamento. As empresas começam a ter acesso a um crédito barato, começam a ter acesso a muito crédito, a empresa começa a se endividar doidamente. Mais à frente, eu trago alguns exemplos sobre isso. Né? Começou a ter muita relação e participação com o mercado global, você está exposto àquilo, né? Então, essa maior entrada de capital estrangeiro leva a maior sensibilidade a choques externos, né? Então, a empresa ela começa a ter uma maior volatilidade, uma maior exposição ao mercado internacional por conta dessa dependência de capital estrangeiro, tá? Por fim, aqui, nesse slide, né? Pode haver uma tendência, uma desregulamentação. Não, vamos facilitar aqui para as empresas crescerem, vamos embora, muito bacana. Cuidado, cuidado. Você pode buscar uma forma de atrair do capital, né? Você pode achar que a flexibilização de políticas econômicas e fiscais pode ajudar, mas pode levar a problemas como integração ambiental, desigualdades sociais e por aí vai, tá? Muito cuidado com esse afã de atrair mais capital estrangeiro, né? Nem todo mundo tem acesso, atenção a esse ponto, quem é que tem acesso ao financiamento internacional? As grandes empresas. Então, não necessariamente a pequena e média empresa também vai ter esse benefício de mais bolsos para acessar. Ela pode ter num segundo momento. Os bancos podem ter acesso a crédito internacional barato e ele pode se fortalecer para financiar internamente. Concordo. Mas as grandes empresas conseguem pegar lá fora direto esse valor. Então, pode haver uma desigualdade na competitividade por conta de uma desigualdade no acesso ao capital, né? E aqui falando do mercado, você começa a ficar tão animado com o mercado internacional, só pensa para fora, para fora, para fora, você esquece do mercadinho local, que é de onde você veio, né, do mercado nacional, e que de onde você veio e para onde você poderá voltar se der uma zebra em nível internacional. Tá legal? Vamos para os exemplos? Exemplos de impacto positivo e de impacto negativo. Falando de impacto positivo em particular, o Brasil ele teve o investment grade em 2008. Coisas boas que aconteceram. Maior atração de investimento estrangeiro direto. Começou a entrar muito dinheiro lá de fora, porque houve uma percepção de que o Brasil era um destino seguro e saudável. Quem se deu bem com isso? Petrobras, Vale, Itaú, né? Eles receberam muitos investimentos e conseguiram financiar suas expansões, né? Com uma taxa muito competitiva. Outro ponto interessante: redução do custo de financiamento. O grau de investimento permitiu que as grandes empresas começassem a acessar o mercado de capital internacional com custo barato. Quem se aproveitou disso? Embraer e Ambev. Começaram a ter linhas de créditos mais baratas que financiaram suas operações e expansões nacionais e internacionais. Né? O custo da dívida realmente ele cai. O setor financeiro, como eu comentei, fica mais fortalecido. Então, na época lá, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil começaram a se encorpar muito com o capital estrangeiro, começou a entrar muito fluxo de capital e conseguiu ter uma base muito boa. Acessou bolsos internacionais muito baratos e que possibilitou esses bancos a disponibilizarem crédito no mercado nacional a taxas muito competitivas. Tá?
Obviamente, a valorização da Bolsa de Valores, né? Muito interesse pelo mercado acionário brasileiro, uma valorização das ações por conta do aumento da confiança dos investidores. Na época também, Petrobras, Vale e Ambev tiveram uma valorização muito forte das suas ações, né? Maior confiança dos investidores domésticos e internacionais, de novo, grau de investimento percebido como estabilidade econômica, leva a confiança do investidor nacional e internacional. E o cara começa a fazer o quê? Ele começa a se sentir animado para fusões e aquisições, né? As empresas brasileiras começam a aparecer mais atraentes para o investidor internacional e para as multinacionais. Tá legal? Exemplos que não, Brasil, México. O México pegou o investment grade em 2002, né? Uma forte redução do custo de capital permitiu que expansão das suas operações. Empresas que se beneficiaram, América Móvil, Pemex e Cemex, chegaram a obter financiamentos internacionais muito baratos. Chile, Chile se tornou uma das economias mais estáveis da América Latina. Codelco, a LAN Airlines conseguiram se expandir e competir em nível global. Peru, investment grade em 2008. Empresas como Southern Copper e Grana e Monteiro, né, tiveram aumento nos seus investimentos e no seu crescimento. Então, permitiu o acesso do crédito, permitiu que essas empresas expandissem suas operações internacionalmente. Tá? O que a gente aprende daqui? O grau de investimento é bonito e tudo, dá acesso a financiamento barato, né? E você tem um aumento da confiança dos investidores nacionais e internacionais. Só que, como tudo, tem que ter cuidado. As empresas têm que ter disciplina financeira, precisam investir de maneira saudável para não ter um grande endividamento, ficar extremamente endividadas, né? E serem objeto de uma quebradeira na frente. Tá legal? Com isso na cabeça, onde é que deu errado? Né? Você tem bons exemplos aqui. A Islândia é um caso clássico, né? Então ela atingiu o grau de investimento, depois ela enfrentou uma série de problemas, muitas consequências negativas para as empresas e para a economia da Islândia, tá? Por conta de um acesso, um fluxo muito forte de investimento estrangeiro no Brasil, deu uma bagunçada geral lá. Vamos ver aqui? Então, como conheci? Houve uma liberalização muito grande da economia da Islândia, né? Começou, as empresas começaram a ter muito acesso ao mercado global, né? Então, teve um boom de capital estrangeiro que prejudicou principalmente o setor bancário da Islândia, né? Então, depois que atingiu o grau de investimento, esses bancos irlandeses, eu não vou me arriscar a ler os nomes, tiveram acesso facilitado a muito crédito internacional e deu um crescimento desenfreado de crédito. Os bancos estavam com o cofre cheio de dinheiro que chegou a um custo muito barato, começou a dar muito crédito no mercado. As empresas islandesas começaram a se endividar muito. Por quê? Porque o dinheiro estava ali disponível muito barato. Né? Resumo da ópera ali. Né? Essa entrada forte de capital, né, permitiu um aumento de crédito muito grande, levou a uma bolha de ativos. Né? Houve uma valorização, de uma maneira geral, artificial de todos os ativos. Tá? Gerou, como a gente comentou anteriormente, uma dependência do capital externo para financiar as operações e expansões. Quando chegou a crise de liquidez, foi uma confusão danada. Então, teve um impacto muito grande nas empresas, que dependiam principalmente do financiamento estrangeiro, e esses três principais bancos da Islândia entraram em total colapso. Além disso, né, teve uma valorização excessiva da moeda local. Né? Então, como entrou muito dinheiro lá de fora, né, a coroa islandesa teve uma valorização muito grande e as empresas exportadoras ficaram totalmente prejudicadas. Perderam a competitividade, o que era uma vantagem para ela exportar, porque a coroa islandesa estava no nível mais depreciado, né, em relação a moedas fortes, isso mudou. Então, ela parou de ser competitiva em nível global. Né? Então, isso impactou duramente setores como, por exemplo, a pesca, que é um dos pilares da economia islandesa. Tá? Feito isso, dívidas, como você teve quando você tem uma desvalorização, né, da moeda local depois do problemão que deu, a sua dívida em moeda local explodiu. Né? Então, o pessoal começou a ficar muito enrolado, devastador, inadimplência, falência, o país entrou em colapso brutal. Tá legal? O que a gente aprende daí? Cuidado com a ilusão da segurança. Não é porque tem dinheiro muito e barato que você vai se endividar. Cuidado com isso, cuidado com a facilidade do crédito. Não caia na falácia do crescimento rápido a qualquer custo, a qualquer nível de endividamento. Então, o dinheiro está barato, vamos embora. Prudência, disciplina financeira. Tá legal?
Outros bons exemplos, Grécia. Grécia pegou o grau de investimento dela ali em 2001, logo quando ela entrou na zona do euro. Começou a ter financiamento muito barato, muito disponível, e acabou se endividando demais, né? Então, empresas e bancos gregos se alavancaram fortemente. Logo ali na frente, a Grécia estava incapaz de gerenciar a sua dívida e levou uma bela crise soberana lá em 2010, né? O setor bancário se arrebentou inteiro, né? Então teve uma retração econômica muito duradoura e uma forte, grave crise de confiança com relação à Grécia, os seus ativos, os bancos e por aí vai. Tá legal? Portugal também, 2000, Portugal conseguiu investment grade em 2000, no ano de 2000, né? Então começou de novo a ter um acesso a capital muito barato, né? Então as empresas e o governo se endividaram pesadamente. Então, quando teve a crise da dívida europeia em 2011, estava no contrapé, se enrolou todo. Então, teve muita dificuldade para refinanciar a dívida, consequência, uma onda gigante de falências e reestruturações. Legal? Resumo da ópera. O grau de investimento é bacaníssimo, te oferece um monte de oportunidade, mas tem risco associado. Então, recomendações: gestão prudente do crédito, endividamento saudável, cuidado com a exposição a capital estrangeiro. Você não pode aumentar a sua alavancagem de forma descontrolada, porque existem linhas de financiamentos disponíveis e baratas. Cuidado, pode estar se expondo duramente à volatilidade internacional. Então, a boa e velha prudência com finanças. Tá bom? Então, pessoal, nosso resumão de hoje. Peço que você nos acompanhe no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, no nosso podcast. Tá? E fecho como sempre. Meu nome é Marcelo Desterro, sou fundador do FNP Finanças. Nossa missão começou em setembro de 2020, lá na minha varanda em Itaipava. Nossa missão é levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. Um dia abençoado para todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos em frente e até amanhã. Amanhã aguardo vocês. Um grande abraço.